Olá, seja bem-vindo ao primeiro vídeo dessa disciplina. Meu nome é Murilo e eu estarei acompanhando vocês pelos próximos vídeos e as próximas aulas. E nessa ocasião nós vamos falar sobre fluxograma. Como que a gente pode fazer um documento, um procedimento que vai ajudar muito na operação da tua fábrica, da tua empresa. E a ideia aqui é que você ganhe em eficiência operacional, tá? Reduzindo os seus custos para que você possa ter uma margem de lucro aí um pouco maior do que você tem tido aí, organizando todos os seus processos de trabalho, tá? Eu escrevi algumas, alguns slides aqui para que pudesse enriquecer um pouco mais o conteúdo dessa aula, para não confiar só na minha cabeça, tá? Então eu fiz questão de escrever aquilo, as minhas experiências, o que eu entendo sobre esse conceito, e eu quero que vocês acompanhem comigo os próximos slides, tá? É, não, pode ser que nessa aula, ou é nessa aula, ou na primeira aula onde eu explico um pouco melhor sobre a disciplina, vai ter ali o documento, o slide, que você pode baixar e acompanhar, tá? Sugiro que, se você puder, imprima e faça anotações. Às vezes eu vou falar algumas coisas aqui que não vai estar escrito e pode enriquecer aí também e fazer com que você tenha alguns insights. Às vezes a gente confia na nossa cabeça e aí acaba que não anota, não marca em lugar nenhum, ou marca num lugar aleatório e acaba esquecendo onde marcou, e acaba esquecendo, né, de colocar em prática aquilo que você adquiriu como conhecimento. E pode ser um insight que faça você reduzir grandemente os seus custos aí, fazer a sua operação ficar mais eficiente e pode acabar se perdendo. Você tendo conteúdo, material à tua disposição, você consegue fazer anotações no próprio material que você sabe que é destinado para o curso, ok? Então aqui, ó, na primeira tela de introdução, eu coloquei a seguinte frase, né? Em uma linha de produção, entender o fluxo exato das atividades, do recebimento da matéria-prima até a expedição do produto acabado, é essencial para detectar desperdícios, gargalos e retrabalhos. Então, entender esse fluxo de trabalho, como ele funciona, desde o começo até o final, é primordial para qualquer gestão, para qualquer direção, ou até mesmo dono de empresa, dependendo do tamanho da tua empresa. É essencial saber o processo de ponta a ponta, tá? Principalmente quem está acompanhando o time operacional, porque é ali que vocês vai conseguir enxergar uma oportunidade de eliminar um gargalo, de ter uma maior eficiência, tá? O fluxograma é, portanto, a linguagem visual dos processos industriais. Ele torna o trabalho visível e compreensível, nivelando todos no mesmo conhecimento e oferecendo oportunidades de melhoria contínua. Então, uma vez que a gente consegue montar um fluxograma eficiente, que é o que a gente vai passar aqui para vocês, a gente consegue identificar gargalos, a gente consegue ter todos os funcionários, desde o estratégico, tático e operacional, sabendo, falando a mesma língua, tá? Isso é muito importante, porque ajuda muito a todos entenderem como funciona o processo e a contribuírem para a melhoria desse processo, tá ok? Então, seguindo em frente, a importância do fluxograma na indústria, tá? Aqui a gente vai falar um pouco por que ele é tão importante assim, tá? Você está aplicando uma ferramenta, você confiou, né, ter esse curso para que você pudesse desenvolver melhor as suas atividades, mas, de fato, por que é importante colocar um fluxograma bem ajustado na produção, tá? Primeiro ponto aí é para mapear o processo produtivo. Mapear o processo produtivo de ponta a ponta vai te ajudar a entender melhor o processo, tá? Onde que começa, onde que termina. A empresa que consegue desenhar esse fluxograma tem uma vantagem competitiva muito grande com outras empresas do mesmo segmento, tá? Uma empresa organizada sempre vai ter os menores custos e vai conseguir ser mais eficiente do que aquela empresa que não sabe qual o processo vem primeiro, como vai funcionar a operação dela. Então, ter essa organização é essencial para que a empresa possa ser mais eficiente, tá ok? Então, primeiro ponto aí é mapear o processo produtivo, tá? Mapear de ponta a ponta esse processo, tá? Segunda coisa que é importante é para padronizar rotinas.
Padronizar rotinas, reduzindo variações e falhas humanas. Quando a gente estabelece um processo, o que acontece? A gente passa para as pessoas que estão envolvidas nesse processo como vai ser daqui para frente o passo a passo das atividades. E por que isso é importante? Porque uma vez que as pessoas entendem qual é o passo a passo, o que elas têm que fazer, em qual ordem tem que fazer, isso acaba se tornando rotina. E isso se tornando rotina, as pessoas, no começo, é normal que elas olhem para o processo, porque é novo. Ah, eu tenho que fazer esse passo primeiro. Ah, depois desse passo, qual que é o passo que eu tenho que fazer mesmo? Ela vai lá e vai consultar o documento. Ah, tá, é isso aqui. E aí depois, o que eu tenho que fazer mesmo? O passo 3. Depois do passo 3, qual que eu tenho que fazer? O passo 4 é tal tarefa. É claro que no começo, por ser algo novo, as pessoas vão consultar, elas vão demorar um pouco mais de tempo para executar, mas uma vez que elas acabam tornando isso rotina, logo, logo não precisa nem olhar para o documento novamente. Ela já vai saber o que ela precisa fazer, quando ela tem que fazer e em qual etapa tem que fazer. Isso é bom para o operador, a pessoa que está ali na frente da tarefa, executando a tarefa, como também para a sua gestão, que ela enxergando o que ela está fazendo, tendo o documento também em mente, depois de um certo tempo, ela vai saber, opa, se fulano está fazendo tal atividade nesse momento, depois ele precisa fazer essa e essa. Então ele também já sabe gerenciar a empresa, a equipe, de uma maneira mais eficiente, porque ele tendo conhecimento dos seus procedimentos, ele vai saber com que fase que está cada uma das etapas, tá ok? É igual decorar uma música, né? Geralmente, como que a gente faz? A gente achou uma música legal, bonita, o que a gente costuma fazer? A gente vai lá, ou algumas pessoas, né, consulta a letra dela na internet para poder decorar, né, essa letra, porque gostou desse processo, melhor dizendo, gostou dessa letra, tá? Da música. Ou outras pessoas também, elas vão ouvindo tanto, ouvindo, que aquilo ali se torna rotina. E o processo aqui de implantação do fluxograma é o mesmo, tá? Algumas pessoas vão preferir ficar olhando para o documento o tempo todo para decorar aquele documento. E outras pessoas, elas já vão começando a decorar já, eu já sei que depois dessa tarefa vem essa, depois vem essa, depois vem essa. Ela já vai decorando e já vai colocando em prática. O importante, assim como a música, né, tem pessoas que acabam se confundindo e às vezes trocam a letra, cantam uma estrofe antes delas, troca as estrofes, né? Às vezes por ter a mesma melodia, a mesma harmonia ali, acaba trocando. Ah, não, essa parte aí é depois, né? Isso aqui vem antes, e assim por diante. Da mesma maneira, vai acontecer no começo das pessoas confundirem um pouco, terem que consultar para ver realmente como que é o processo, mas depois que ela conseguiu decorar a sequência, fica uma coisa lógica, fica uma coisa prática e fluida, tá? E isso é importante. Qual que é a diferença de quem padroniza um documento e de quem não padroniza o documento? Uma operação, melhor dizendo. Quem não padroniza está sempre procurando, o que eu tenho que fazer agora? Ele acaba não sendo eficiente, ela não acaba sendo eficiente como deveria, porque ela não anotou o passo a passo, ela não anotou qual é o procedimento que tem que fazer e o que tem que fazer depois de um procedimento anterior. Então ela fica o tempo todo correndo atrás do rabo. Ah, isso aqui eu já fiz? Ah, eu vou fazer isso aqui agora. Não, mas espera aí, isso aqui eu não vou fazer agora, eu tenho que fazer tal coisa antes. Então, às vezes, eu não sei se acontece isso na tua empresa, mas eu já vi acontecer em algumas empresas que eu prestei serviço, tá? De pessoas que começam uma tarefa e falam, não, não, peraí, eu não vou começar essa tarefa agora porque eu tenho que fazer tal tarefa antes. Então, ela tinha que ter feito uma operação antes, um processo antes, e ela não fez. Aí ela tem que parar no meio, aquele processo que ela iniciou, para voltar a fazer uma tarefa anterior, e aí nessa tarefa anterior, depois que ela faz, ela volta para aquela que ela estava fazendo, então ela já perdeu um tempo, ela tem que, opa, se posicionar, entender onde ela parou. Isso é horrível. Isso aqui, para a eficiência da fábrica, é muito ruim, porque a pessoa acaba perdendo tempo, e perdendo tempo, a empresa está gastando, está perdendo um dinheiro aí, tendo um custo invisível. Por que a gente fala invisível? Porque uma vez que a gente está lá no processo produtivo,
tem um produto e esse produto deu um retrabalho, esse produto não saiu com a qualidade é, necessária, a mínima que a empresa exige, esse produto vai para uma área de não conformidade, esse produto vai ser retrabalhado, mas ele está sendo visível, né? Ali todo mundo está enxergando, olha, esse produto não está conforme o padrão, ele vai voltar para a operação para poder ser retrabalhado, né? Agora, uma vez que a gente tem um processo administrativo, por exemplo, que, que ele não, que ele é ineficiente, a gente não consegue enxergar isso. Não é fácil de prever. Um escritório, por exemplo, alguém que faz lá um serviço de administração da produção, um setor de compras, um almoxarifado, por exemplo, quando ele começa a fazer uma operação, ninguém está sabendo, tá ele na cabeça dele o que ele está fazendo, ou no máximo o seu supervisor está olhando, vendo, né? Ninguém vai ficar o tempo todo em cima. Mas a partir do momento que ela, opa, eu comecei uma coisa, não era para ter começado agora, já perdi meia hora, já perdi uma hora nessa atividade, agora eu vou ter que parar para poder fazer aquela que deveria ter sido feita anteriormente, ela perdeu esse tempo e esse tempo foi embora. Quanto custa esse funcionário? Qual é o valor da hora dele? É uma hora que já foi perdida, já foi embora. E aí ele tem que voltar a fazer o que tem que ter sido feito desde o começo, para depois ele voltar nessa atividade que deveria ter sido feita. Então, olha só o transtorno que dá tanto para quem está na operação não seguir uma rotina, uma tarefa, um passo a passo, e como para a empresa também. É horrível isso porque acaba fazendo com que o tempo da pessoa seja desperdiçado, logo a empresa também é penalizada com isso, tá? Então por isso que é importante padronizar rotinas, tá? Analisar o tempo, né? Analisar tempo e movimentação para cada operação, identificando onde ocorrem as perdas. Então a partir do momento que a gente falou, olha, esse é o passo a passo, vai fazer essa atividade primeiro, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa. Então, se for, por exemplo, uma rotina, um fluxo de 5 passos, a gente começa a monitorar quanto tempo leva cada passo. E aí a gente consegue enxergar qual que é o passo que está perdendo mais tempo e está sendo investido muito mais tempo. E aí consegue melhorar ele, tá? Aqui eu já trago um exemplo prático que já aconteceu em uma das empresas que eu prestei serviço. O processo de compras ele era demorado. As ordens de compras, as requisições de compras eram liberadas para o setor e se levava, coisa que era para levar 2, no máximo 3 dias até enviar a requisição para os fornecedores devolverem e ela analisar, né, qual era a melhor requisição, que tem o melhor preço, a melhor qualidade de produto, a melhor condição de pagamento. Isso era para ser um processo de 2 a 3 dias, dependendo da resposta do fornecedor, claro, né, e o volume de requisições que aquele comprador deveria ter. O que acontecia? Essa requisição era feita com 7 dias e às vezes até 10 dias. Então era um aumento muito grande. Mas por que está perdendo tanto tempo? Então, produtos que eram para ter sido entregue com 30 dias, chegava-se a requisição de compras por parte do PCP. Olha, eu preciso comprar essa matéria-prima para eu produzir esse pedido de venda e ela precisa estar aqui em 10 dias. Às vezes o pedido era colocado com 10 dias. Se o fornecedor levasse mais 5 dias para entregar, essa requisição ficava com 15, coisa que era para estar aqui o material, era para estar dentro da fábrica com um pouco menos de 10 dias. Se a requisição tivesse sido aprovada e virado um pedido de compra com 3 dias, por exemplo, no máximo 5, com 10 estaria na mão do PCP, melhor dizendo, né, na mão do almoxarifado, para ele receber, armazenar e assim disponível para o PCP. E aí aquele processo era lento. E a gente foi tentar entender. Olha, como é uma coisa simples, tá? Não estou julgando aqui a pessoa e também não quero apontar falhas, né, de ninguém, mas eu quero que você enxergue o processo como um todo. A gente começou a analisar o passo a passo, porque a gente começou a fazer o fluxo desde quando entra o pedido até quando o pedido sai para o cliente. E a gente identificou que está se perdendo muito tempo em compras. E aí a gente foi entender qual que é o seu processo, qual que é o seu procedimento. Quando chega uma requisição na tua mão, o que você faz? E aí foi constatado que por uma besteira, tá? Ele simplesmente recebia a requisição
e enviava por e-mail. Alguns clientes, alguns fornecedores atendia por e-mail, outros por WhatsApp, tá? Então, ele mandava e não cobrava o fornecedor. Ficava esperando ele responder. Ah, ele não me respondeu o e-mail ainda, ele não me respondeu o WhatsApp ainda. E aí, com isso, o tempo vai passando, o tempo foi passando. Claro, esses fornecedores também têm vários outros clientes. E aí, o que acontecia? Os fornecedores atendiam quando dava. E com isso, essa requisição ia ficando parada. E a gente deu uma sugestão muito simples, tá? Falou assim, ó, faz o seguinte, toda vez que você enviar a requisição de compras, passado uma hora, ou se você quiser até mesmo na mesma hora, mas passado uma hora no máximo, liga para o fornecedor, fala para ele, olha, acabei de colocar um pedido aí, enviei por e-mail ou enviei pelo WhatsApp, você pode dar uma atenção para mim? Porque eu preciso fechar esse pedido com um máximo de 3 dias. Eu preciso analisar esse pedido, certo? É, e eu preciso dar prosseguimento aqui para que a gente possa fechar esse pedido da melhor forma. Tá certo que não é sempre para um fornecedor, mas o ideal é que o setor de compras, nesse caso, tenha aí pelo menos 3 referências de preços, de prazo e de condição de pagamento. Então, se um ou outro fornecedor acabar não respondendo dentro desse prazo, a empresa mesmo já vai fazer ali uma avaliação, né? Se está valendo a pena ou não continuar com esse fornecedor, se ele quer realmente vender para a empresa ou não. Porque eu imagino que todo o propósito aí, toda a prioridade de uma empresa é vendas que colocam o dinheiro para dentro. Se o fornecedor não está dando a devida atenção que é necessário, talvez ele não queira trabalhar com a tua empresa. Então, claro, né, não dá para ser a ferro e fogo assim, é coisa de conversar, chamar ele para conversar, está acontecendo alguma coisa, tem algum procedimento interno aí que vocês não conseguem me entregar a cotação no período que eu quero, porque eu preciso ter um procedimento interno aqui, eu preciso fechar esse pedido com 3 dias no máximo, porque eu preciso receber esse material com até 10, e o seu prazo de entrega é de 5 a 7 dias, então 3 dias é o máximo que eu posso segurar esse pedido aqui, senão eu tenho que fechar com outros fornecedores que estão me atendendo nesse prazo. Então é o caso de chamar para conversar, tá? E veja, né? Fazendo esse pequeno ajuste, a gente reduziu aí a quantidade de dias, em aproximadamente 5 dias, retornar, né, essas cotações para a mão do comprador, para que aí sim ele pudesse analisar as requisições, ver qual que é a que melhor atendia a empresa e assim fechar o pedido. Então, isso só foi possível depois que a gente estabeleceu esse fluxograma. Depois que a gente desenhou o fluxograma e identificou aonde é que estava o gargalo, nesse caso, a gente conseguiu agir. Então, por isso que é importante o fluxograma também, para poder fazer a análise de tempo que está levando esse processo. Às vezes você vai identificar aí um gargalo aí que você não sabia porque você não tinha esse fluxograma na tua empresa, tá? Apoiar o treinamento. Então, a partir do momento, estamos falando aqui, né, do quarto passo aí, o primeiro aí de baixo, né, apoiar o treinamento. A partir do momento que você desenvolve o fluxo de trabalho, o fluxograma, você consegue ter aí um documento que vai te ajudar a treinar novos colaboradores ou treinar uma pessoa para cobrir algumas férias de algum funcionário, ou promover outras pessoas, enfim, isso vai ajudar muito porque fica prático para a pessoa que está iniciando na função entender como funciona e não ficar batendo cabeça aí tentando entender o que o outro funcionário que estava na função fazia, seja ele por uma falta, por um atestado, por férias que esse funcionário tirou ou até mesmo um desligamento, tá? E para finalizar, eu falo aí sobre fornecer bases para os POPs. O que são POPs? São procedimentos operacionais padrão. E esses procedimentos são como receitinhas de bolo, né? Dentro de uma operação que tem um passo a passo o que cada um tem que fazer. Então, dentro de um fluxograma, por exemplo, eu vou usar o setor de compras novamente e nas outras interações vocês vão vendo que eu vou colocando outros setores também que fazem parte dessa gestão operacional, gestão da produção. Mas, por exemplo, nesse caso aqui, o procedimento operacional padrão é uma receitinha de bolo. Então, usando o exemplo de compras,
o que tem que fazer? A gente sabe que praticamente o comprador, toda vez que recebe uma requisição, ele tem que imprimir as requisições, enviar para o fornecedor. Assim que ele recebe as cotações, ele compara, e aí, comparando, ele escolhe a melhor requisição, e aí depois ele vai lá e aprova para o fornecedor, seja por e-mail, seja por WhatsApp ou verbalmente, né, através de uma ligação, enfim, depende de cada empresa como que é o procedimento interno, mas a gente sabe que é dessa maneira. E o procedimento ele vai justamente listar essas atividades, como cada passo deve ser feito, para justamente quem está em treinamento, quem está entrando na empresa, quem está cobrindo umas férias, também saber como que ele tem que agir. Não simplesmente, porque aí o que acontece, geralmente quem está lá recebendo esse treinamento, entrando na empresa, ou cobrindo férias, ou foi promovido, a pessoa que está precisando do material não vai pegar na mão dela e falar assim, olha, fulano, agora você precisa mandar uma requisição para os fornecedores, tá? Os fornecedores aqui desse tipo de material que a gente compra é o ciclano, beltrano e o outro fulano, tá? Então você envia lá para esses três, espera eles responderem a cotação, imprime as três, compara, veja se está coerente, se realmente a quantidade que você pediu é a mesma, a cor que você pediu é a mesma, compara preço, compara condição de pagamento. Não, quem está querendo o material, seja o setor requisitante ali, ele vai falar, olha, eu quero material de escritório para daqui 10 dias aqui no meu setor, eu quero tal matéria-prima porque o estoque está baixo. E aí cabe ao comprador saber como que tem que ser feito essa tarefa. Então, a partir do momento que a gente tem um fluxograma bem estruturado, a gente consegue ter uma base para fazer esses procedimentos operacionais padrão, que aí sim a gente vai no detalhe por detalhe de cada setor, para que possa a empresa ser estruturada e sem ficar na dependência dos funcionários mais velhos, dos funcionários mais experientes, e porque é o que acontece às vezes com muitas empresas pequenas, né? As empresas confiam a informação para aquele funcionário que tem mais tempo de casa, que é um pouco mais experiente, conhece um pouco mais, e aí numa falta, num atestado, em umas férias remuneradas, a empresa não sabe o que faz, né? E é importante ter esse fluxograma e logo depois disso, né, o próximo passo é ter o procedimento operacional padrão, que nós não vamos tratar nessa disciplina, mas eu acredito que nesse momento tem um módulo somente sobre essa disciplina, se dependendo quando você estiver assistindo a esse curso, tá? Mas a ideia é essa, é justamente fazer a base para que o procedimento operacional padrão possa entrar, tá ok? Então, nesse vídeo, nessa primeira aula, eu quis trazer aqui a importância do fluxograma. Eu espero que desde já você tenha tido algum insight, tenha feito alguma anotação, para que possa melhorar aí o seu setor. Então, nos vemos na próxima aula.